Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá! Hoje faremos algumas reflexões sobre os nossos espíritos protetores ou espíritos benfeitores. São considerados espíritos protetores ou benfeitores espirituais os mensageiros de Deus, que executam a própria vontade do Pai. Avançados em sentimentos enobrecidos, os benfeitores espirituais fazem-se anjos guardiões, assistindo-nos por toda a nossa infância e convertendo-se em fraternos guias e protetores espirituais, acompanhando-nos também em todos os dias da nossa maturidade. Não vivem a nossa vida, mas dedicam seus melhores sentimentos, auxiliando-nos a vivenciá-los. A doutrina espírita nos ensina que os guias espirituais são seres de natureza superior, comprometidos com o nosso crescimento espiritual e o nosso bem-estar. Eles são os nossos amigos espirituais sempre prontos a nos auxiliarem no desenvolvimento de nossas virtudes e na superação dos nossos desafios. Eles permanecem em constante diálogo mental, sugerindo o melhor caminho. Não espera que o homem se transforme em anjo para ajudá-los, mas atuam de maneira direta em nosso favor, até que possamos abrir os nossos olhos e enxergarmos os propósitos de Deus em nossos destinos. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de coletânea de preces no capítulo 28, diz prece para si mesmo ou prece para os anjos guardiões e espíritos protetores, que nos diz o seguinte, que desde o nosso nascimento, todos nós estamos sob a proteção de um espírito bom, que desempenha junto de nós a mesma missão que um pai desempenha perante um filho. Sentem-se, ali felizes quando nós correspondemos aos seus cuidados e sofrem quando nós fracassamos, assim como um pai para com o filho. O nome pouco importa desses espíritos, que além do anjo de guarda, que é sempre um espírito superior a nós, como já dissemos, temos ainda os espíritos protetores, que embora menos elevados, são igualmente bons e generosos no nosso auxílio espiritual. Normalmente, são esses espíritos protetores parentes, amigos ou às vezes até pessoas que nem conhecemos na atual existência. Também temos os espíritos simpáticos, que se assemelham aos nossos gostos e tendências. Mas muita gente às vezes fala, Puxa, por que meu guia espiritual me deixou entrar nessa roubada? Pois é, talvez algum benfeitor espiritual, todos esses que nós já citamos agora, tenham tentado nos inspirar. Possivelmente, sua própria consciência tenha mostrado como nós deveríamos agir, a nossa própria consciência. Mas os nossos vícios, as nossas fraquezas, o nosso comodismo, vaidade, egoísmo, raiva, mágoa e etc., tenham sido talvez mais fortes do que a própria voz do nosso querido anjo de guarda. Por isso, é um erro acreditar que tenhamos perto de nós um espírito mau para contrabalancear as boas influências que recebemos dos nossos guias espirituais. Os maus espíritos que se vinculam a nós voluntariamente são atraídos pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência. Na questão 464 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta dos espíritos: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem nos aconselham. Compete-vos discernir. E essa distinção está sendo feita, ou deverá ser feita com a mente e com os nossos corações. Para encerrarmos, traremos aqui então uma mensagem de Chico que diz:
Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Muita paz e luz a todos. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.